Olá pessoal, professor Mário Matos, MM Revisões, levando você aos seus sonhos. Só para a gente falar um pouco na aula de hoje, eu estou trazendo aqui uma nova modalidade, né, uma nova metodologia, e isso eu quero que você, tá? Você candidato, você aluno, aprenda a utilizar essa ferramenta, tá? Como vocês estão vendo aqui em cima, é um aplicativozinho, tá? Que você vai utilizar no computador, que é chamado Venngage, né? Acredito que deve ser assim que se chama. E ele é bem interessante, galera, porque ele forma infográficos. Então, ele tem a versão paga e ele tem a versão gratuita. Na versão gratuita, você tem alguns modelos, tá? Eu peguei aqui um modelo que ele chama de jornal, tá? Então, esse infográfico que eu criei aqui, ele vai da citologia à histologia, passando pela embriologia, tá, galera? Então, vê só. É bem interessante porque eu criei aqui uma espécie de uma cronologia, tá? Eu criei uma forma do aplicativo ele me dar, né, um caminho, tá, até que eu consiga chegar ao meu destino. Então é como se até teoricamente fosse um joguinho, né, fosse um mapa que a gente está fazendo aqui, beleza? Então vê só, é, nesse infográfico, que é muito comum, galera, nos livros, se você for observar, vários autores, quando vão começar suas obras, eles trazem, tá? Normalmente é tão grande o infográfico que muitas vezes eles utilizam quase as duas páginas, né? Quando você abre o livro, tá lá um infográfico com uma imagem, um desenho, ou isso aqui. Então, pessoal, como a gente está falando de citologia, a primeira coisa que a gente vai identificar, tá, é que a célula é a unidade morfofuncional ou morfofisiológica dos seres vivos. O que quer dizer isso? Vamos tentar entender. O prefixo morfo quer dizer forma, tá? Funcional, obviamente, forma e dá função, né, ao ser vivo. E a gente vai observar que um indivíduo sozinho, tá, uma célula, já é considerado um ser vivo. Se a gente for observar, tá, até daqui a pouco eu vou falar, né, na própria teoria celular. Então a gente nota que eu tenho indivíduos unicelulares que têm capacidade de sobreviver e a gente vai ter indivíduos pluricelulares. E aí é uma coisa interessante. Por que eu tenho esse upgrade, né? Por que eu tenho esse aumento do número de células e essa especialização? É aí onde é que está. A gente vai observar que quando o indivíduo é unicelular, ele tem que exercer todas as funções, tá, numa única célula. Quando ele se multiplica e ele gera uma colônia, ele ainda consegue fazer todas as funções. Mas aí, depois de um tempo, começa a ver o que a gente chama de uma especialização da célula. Então, cada célula passa a exercer uma função, e aí muitas vezes a gente vai observar que essas células juntas, exercendo uma função específica, passa a ser um tecido, depois passa a ser um órgão, passa a ser um sistema e forma todo o organismo, beleza? E isso nos seres pluricelulares. Seguindo aqui para o item 2, a gente chega na microscopia. Então, só foi possível fazer essa identificação da célula, óbvio, com a utilização do microscópio, e aí a gente vai citar, né, alguns autores. O primeiro, né, e cientistas, vai ser o Robert Hooke, né, que vai ser chamado de pai da citologia. Ele foi um dos primeiros a utilizar um microscópio como a gente tem hoje, exceto pela fonte luminosa, que ele utilizava espelhos ou uma vela, mas antes dele, um outro cientista chamado Leeuwenhoek, acredito que se chama assim, ou Leeuwenhoek, ele utilizou uma espécie de uma lupa, que também dava para identificar já estruturas, tanto que ele fez esquemas para fazer isso. E logo depois, outros cientistas, né, o Virchow, o Snowden e o Schwann, eles vão estabelecer que, estudando células de animais, estudando células de plantas, é possível fazer essa identificação de que esses organismos têm células e também eles vieram a partir de estruturas também celulares. Daí aquele mecanismo da biogênese, tá? E aí, quando a gente fala de padrão celular, eu acabei até de falar dessa história de uni e pluricelular, mas eu também tenho que colocar que essas estruturas elas podem ser procariontes, que são aquelas que não têm núcleo definido, né? Elas vão ter um material genético livre no citoplasma, no caso do procarionte. E galera, a gente vai ter também os indivíduos eucariontes, né? Que são aqueles que apresentam um núcleo individualizado, quer dizer, um envoltório nuclear envolvendo o material genético, e a gente depois dá nomes, né? Dá exemplos disso mais à frente, beleza? O que acontece? Quando a gente vai falar, né, da estrutura, né, bioquímica
ela é interessante porque a gente tem que detalhar as substâncias que vão compor a matéria viva, né? Então a gente vai notar que quando a gente detalha isso, e tanto que eu vou fazer um infográfico só disso, falando sobre água, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e ácidos nucleicos, a gente vai ter um infográfico só disso, ou uma nova metodologia. Periodicamente eu vou estar trazendo novas metodologias, beleza? E a gente coloca aqui o seguinte, a bioquímica é o estudo, né, que propicia conhecer os componentes básicos da matéria viva. Então, a gente vai falar das substâncias orgânicas, das substâncias inorgânicas, a função de cada uma, a característica de cada uma, tá bom? O que acontece? Nós vamos observar que quando essas substâncias elas se reorganizam, né, elas organizam, elas vão originar os componentes da célula. E aqui no item 4 aparece a membrana celular. Aqui, galera, a gente está falando assim, componente externo da célula presente em todos os tipos celulares, o seu rompimento provoca a morte da célula. O modelo que está sendo mostrado aqui, que é o mais aceito, é o modelo que foi proposto pelo Davidson e pelo Daniele, tá? Então, o que acontece? Desculpa, que vai ser feito pelo Singer e Nicholson, né? Singer e Nicholson, ele propõe o modelo do mosaico fluido. O que esse modelo ele diz? Ele diz que você tem uma bicamada lipídica e proteínas intercaladas. Lembrar que quando a gente fala de célula animal, nós temos externamente o glicocálix e nós vamos ter também presença de colesterol ligando os fosfolipídios. Continuando, né, esse estudo, a gente chega no item 5, que é exatamente citoplasma e organelas. Componente interno da célula, o hialoplasma, com citoesqueleto e organelas que desempenham funções variadas. Pessoal, a gente vai ter um infográfico só de organelas, tá? E periodicamente eu vou estar lançando alguns questionários, alguns quiz, alguns simulados, beleza? Quando a gente fala desse componente interno, a gente vai ver que praticamente a célula internamente vai ser formada por água e outras substâncias, dentre elas proteínas e outras substâncias, como a gente falou ali na bioquímica. Mas uma coisa que a gente precisa chamar atenção aqui é para o citoesqueleto. O citoesqueleto ele tem normalmente 3 conjuntos de substâncias importantes: a actina, os filamentos intermediários e os microfilamentos de tubulina. Os microfilamentos eles vão compor, né, a estrutura das fibras difuso, que vão participar da divisão celular, e a gente vai ter também formação de cilos e flagelos. Já os filamentos intermediários, que são de queratina, geralmente eles vão dar mais um arcabouço, né? Eles vão dar mais forma à célula. Enquanto que a actina está relacionada a movimento, né? Movimento citoplasmático, e até movimento da estrutura celular. Mas a gente vai falar um pouco mais disso, de actina e outra proteína, que é a miosina, quando a gente fala de tecido muscular. Tá bom? No caso das organelas, a gente vai ter um infográfico só disso. A gente vai mostrar a função de cada uma e a relação entre elas, beleza? E a gente chega no terceiro componente, que é o núcleo celular. Aqui no núcleo, a gente precisa chamar a atenção para o que está sendo dito aqui. Estrutura presente nas células eucariontes, a gente falou lá em cima, local onde encontramos o material genético, DNA, pessoal, onde nós vamos ter a chamada expressão gênica. O que seria essa expressão gênica? É quando, tá, uma região do DNA sofre, né, uma interpretação, aí a gente vai ter a questão do códon, RNA mensageiro, que vai trazer aminoácidos junto com o RNA transportador, e a gente tem a síntese proteica. Isso vai determinar uma expressão. Geralmente essa expressão está bem variada e a gente estuda isso muito bem em genética. Nós vamos ter infográficos só da parte de genética, que é onde a gente vai ver a expressão, seja cor de olhos, tamanho da pessoa, cabelo, cor de pele e assim por diante. Então, as características hereditárias, elas são determinadas por esse mecanismo de expressão gênica que nós herdamos dos nossos pais, tá? Continuando aqui no núcleo, pessoal, a gente chega na divisão celular. Na divisão celular, mecanismo de multiplicação celular, mitose é equacional. Lembre, equacional quer dizer que toda célula que se divide sempre será igual à anterior, no caso a chamada célula mãe. E no caso da meiose, nós temos um processo muito importante, né, que é o surgimento da variabilidade genética, além da redução do número de cromossomos, já que se a gente fosse generalizar aqui, a meiose ela é bem estudada quando a gente fala de gametogênese. Então, no caso, célula diploide originando células
haploides. E dentro desse processo de variabilidade genética, pessoal, a gente vai ter o processo conhecido como permutação, crossing over ou recombinação gênica, que é de suma importância para misturar características e tornar indivíduos diferentes. Senão a gente vai passar por processos de clonagem, sempre surgiriam indivíduos, né, surgiriam indivíduos iguais ao anterior. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de meiose, nós chegamos num evento importante, que é a gametogênese, né? Processo de produção de gametas. As células que originam os gametas são diploides, passam por processos de meiose, meiose 1, meiose 2, para originar os gametas. No caso do homem, os espermatozoides, no caso da mulher, o ovócito 2 e, posteriormente, o óvulo. E aí nós vamos observar que dentro desse processo de gametogênese, eu não tenho só meiose. Inicialmente eu tenho mitose, multiplicação de células diploides, depois surgimento das células haploides, beleza? Mas a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. E a gente fala de fecundação, que é a fusão desses dois gametas haploides, originando um zigoto, e o desenvolvimento embrionário. Pessoal, vai ter um infográfico só disso, de fecundação até a formação de um novo indivíduo, passando por aquelas fases de segmentação, onde a gente tem as clivagens, a mórula e a blástula, e depois a gente tem a gastrulação com a neurula e a organogênese para formar um novo indivíduo. E a gente queria chamar a atenção para uma coisa importante. Aqui a gente chama a atenção para umas células chamadas de células totipotentes, que são aquelas células lá do embrião que serão capazes de originar mais de 200 tipos de células diferentes do indivíduo, que a gente chama de células tronco. E a gente chama essas células totipotentes de células tronco embrionárias, que vão passar por processo de diferenciação por ativação diferente, daí o nome diferenciação de genes, tá? Então a expressão gênica dessas células totipotentes serão diferentes. E isso vai gerar o quê? Os tecidos. E aí a gente tem aqui histologia, diferenciação celular e formação de tecidos, onde nós temos basicamente 4 tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. E a gente vai ter infográficos sobre isso. Vocês vão ver que eu vou estar sempre falando, que a gente vai ter sempre infográficos novos sobre isso. E aqui a gente lembra o seguinte: por que básicos? Porque no caso, principalmente do tecido conjuntivo, nós vamos ter algumas especializações. Já é uma diferenciação original conjuntivo. Eu vou ter uma especialidade desse tecido conjuntivo. Então esse infográfico aqui ele é bem geral, para dar informações, para introduzir isso aqui, e posteriormente a gente vai estar detalhando cada um desses componentes que eu coloquei aqui e, obviamente, trazendo novas metodologias. Um grande abraço, professor Mário Matos, MM Revisões.